Vamos então aos painéis. O primeiro deles, que conta com um time de painelistas de peso, é sobre neoindustrialização. O tema que foi escolhido como mote para o Fórum Esfera deste ano. Diante do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que tem investimento previsto na casa do trilhão, o governo tem a oportunidade de fazer o Brasil mudar de cara em pontos estratégicos e essenciais ao nosso desenvolvimento. Teremos ainda painéis sobre segurança jurídica e integridade e a atração de investimentos ao país, a composição do PIB brasileiro, que cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses de 2023, em relação ao trimestre anterior, claro que merece atenção. E já no quarto e último painel do dia, nós falaremos sobre economia verde, agro, mineração e baixo carbono, como o Brasil caminha aí rumo ao futuro da economia verde e assim, claro, se coloca ao lado dos países desenvolvidos. Acho que todos já estão ansiosos para nós iniciarmos, tem muita coisa boa para vir pela frente, então vamos então dar início ao primeiro e mais importante painel do dia, onde teremos 5 convidados que podem nos dizer quais serão e quais poderiam ser os pontos focais de investimento do novo PAC. Essa combinação de palestrantes que entendem muito de economia, ela pode nos ajudar a desatar alguns nós que com certeza estão passando aí na cabeça de muitos dos presentes aqui conosco. Para isso, então, vamos receber o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Presidente, por gentileza, na primeira poltrona, por favor. Muito obrigada. Ok. Vamos agora receber o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O cofundador e sênior partner do BTG Pactual, André Esteves. E o secretário executivo e ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan. A mediação do nosso painel será feita pela jornalista Renata Agostini. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto nós temos a acomodação de todos os nossos palestrantes aqui, quero lembrar que todos que nos acompanham presencialmente ou à distância podem e devem enviar perguntas aqui aos nossos convidados. Basta apontar a câmera aqui do celular para o QR Code que aparece aqui no telão da sua tela e enviar, então, as suas perguntas. Vamos lá? Bom painel a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Para o nosso painel de estreia, nós temos, ouvimos agora, né, um time de convidados de peso, eu diria peso pesadíssimo, e para um assunto não só importante para o país, mas que está no início de um grande debate. O governo lançou o PAC, mas há ainda uma série de dúvidas e uma expectativa para que o programa comece. Então, é uma oportunidade de ouro para a gente entender alguns aspectos importantes do novo PAC, né, o PAC 3. Vou reforçar o aviso de agora sobre as perguntas. Vou fazer 2 rodadas com os nossos convidados enquanto vocês estão aquecendo para enviar as questões. Abro, então, para perguntas. O QR Code está na mesa e aí vocês enviam que eu repasso para os nossos painelistas. Boa tarde a todos novamente. Muito bom estar aqui com vocês. Vou abrir esse nosso debate perguntando para o presidente Aloísio Mercadante sobre o papel do BNDES. Por quê? O PAC, a gente ouviu agora, né, ele tem aí uma ambição de investimentos na casa do trilhão. Mais especificamente, o governo falou em 1 trilhão e 700 bilhões, e contando, segundo o ministro Rui Costa, da Casa Civil, porque ele disse que vem mais. Então, é muita coisa. E, para colocar isso de pé, vai ser preciso que o setor privado entre e tenha muito financiamento, muito mesmo, né, presidente? Só que a gente tem um outro desafio nesse momento. Além do desafio de infraestrutura do país, o desafio das contas públicas. Então, me parece que uma das questões que muita gente deve estar se questionando em relação ao papel do BNDES é como o BNDES vai conseguir colocar de pé
esse desafio. O senhor falou, o BNDES, se não me engano, falou na ordem de 270 bilhões em financiamento, correto? Colocar isso de pé sem penalizar o desafio do ajuste fiscal. O senhor está com um pleito de reduzir os repasses, mas só isso vai ser suficiente, né? Como o BNDES vai encarar esse desafio? Boa tarde a todos, a todas. Queria primeiro parabenizar o Esfera por esse espaço de diálogo plural, republicano, que eu acho que é muito importante essa mediação, esse encontro entre empresários, setor público, para a gente discutir os temas relevantes do país. Agradecer aqui o convite, parabenizar pela mesa. O Bruno Dantas mudou a história do Tribunal de Contas da União. Hoje é uma instituição que ajuda, como órgão de controle, a formular políticas públicas, se antecipar os problemas, acompanhar em tempo real e buscar soluções inovadoras e criativas. Parabenizar pelo André Esteves. Agora, é meu colega de FEBRABAN. Eu nunca imaginei que eu falaria isso, mas estamos lá, e muito bem no diálogo. Acho que a FEBRABAN é um espaço muito rico. 55 anos de FEBRABAN, 71 anos de BNDES, nós nunca fizemos parte, agora estamos lá dentro e estamos indo para a Ambima. Estávamos conversando isso na almoço. E parabenizar o Dario, que tem dado um impulso fantástico no Ministério da Fazenda. Ele tem conhecimento da administração pública, tem ajudado a evoluir muitos programas, e especialmente o tema do investimento, do crescimento, do financiamento. Bom, o BNDES é um banco que tem 71 anos de história e que a infraestrutura e a indústria do Brasil passou pelo BNDES de alguma forma. Se a gente pegar o setor de energia, hoje nós estamos com 91% de energia renovável no Brasil. Essa história pode ser contada porque lá atrás tinha um banco público, e banco não é dinheiro, dinheiro é commodity, banco é gente, é servidor, é inteligência. Eu tenho dito que eu acho que é a instituição republicana com mais mestres e doutores, e não são só acadêmicos, né? A gente está com a mão na massa, fechando o contrato, emprestando, analisando. Com uma taxa de inadimplência hoje, o banco tem 0,01, que mostra que nós podemos correr mais risco, temos que correr para ajudar a reverter esse cenário. O BNDES encontra e vê, nesse momento, uma mudança de qualidade. Reduziu a incerteza que nós tínhamos no início do governo, a democracia venceu o enfrentamento aos golpistas, o Estado Democrático de Direito está sólido, e essa é uma referência muito importante para os investidores. O arcabouço fiscal dá uma perspectiva em relação à trajetória da dívida pública muito importante. A reforma tributária abre um caminho de racionalização, de simplificação, de redução da cumulatividade dos impostos, e é um custo administrativo inconcebível que o Brasil continua pagando. É um esforço, é fácil, não é nada fácil fazer isso. Desde que eu entrei na Câmara de Deputados em 1990, que isso está na pauta. Mas isso também é uma virada de página. O Brasil melhorou, depois de 18 anos, melhorou seu rating internacional, o que mostra que nós estamos a um momento de emergência do Brasil no cenário internacional, de volta do Brasil. O presidente Lula contribui muito nisso. E aí eu termino, que estou vendo que o tempo está bem curto, vou ser bem rápido para fechar. É que a abertura tem que falar bem dele, senão não tem graça. Bem rápido. O BNDES, como é que nós vamos financiar? A nossa expectativa é chegar a 270 bilhões. 270 projetos que estão no PAC já estão no BNDES, são 51 bilhões que estão em andamento, que estão no nosso pipeline em evolução. Nós estamos falando aqui de uma estimativa de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, e 670 bi seriam do setor privado, 350, grosso número, seriam do setor das estatais, principalmente a Petrobras, e os bancos públicos, 440, principalmente o BNDES, com 270. O que é que nós estamos fazendo? Primeiro, nós estamos trazendo muito financiamento externo. Nós temos hoje, em negociação, em conclusão de negociação, 6 bilhões e 400 milhões de dólares, que vai aumentar o nosso funding sem pressionar o orçamento. E com uma vantagem, nós abrimos uma linha em dólar inovadora, em que o setor exportador pode tomar, com uma taxa de juros do BNDES, 5,5% fixa ao ano, por até 12 anos, com 2 anos de carência. Portanto, é uma linha totalmente inovadora, bem-sucedida e muito construtiva e criativa. E, com isso, nós estamos podendo trazer o financiamento externo e ajudar no financiamento. A segunda questão-chave, nós estamos melhorando a gestão de vários dispositivos, por exemplo, o FGI-PEAC.
Nessa conjuntura de aversão ao risco, nós reestruturamos a FGI-PEAC, que é um fundo garantidor, colocamos 26 bilhões de reais a mais de crédito para os bancos parceiros, financiarem micro, pequena e média empresa, aumentamos 53% o financiamento de micro e pequena empresa esse ano. A outra iniciativa fundamental que ajuda nessa perspectiva é que nós vamos renegociar, e já conversamos com o presidente Bruno e com a Fazenda, estamos em conversação com o Dario, com o ministro Haddad, renegociar o pagamento da antecipação que foi dada ao BNDES dos subsídios do passado. Nós já pagamos a mais 270 bilhões do que recebemos. O ano passado foram 72 bilhões que saiu do caixa do BNDES. O papel do BNDES não é o financiar o Tesouro, é financiar a produção, a indústria, a infraestrutura, o crescimento, é isso que o país precisa. Esse é o papel fundamental de um banco público. Então, nós estamos numa negociação para parcelar a última tranche de 24 bilhões, isso vai aliviar o nosso caixa. Depois, reduzir o pagamento de dividendos. Os bancos públicos não pagam dividendos no mundo. Você tem em torno de 500 bancos públicos, que representam 10% do investimento do planeta, são 18 trilhões e 700 bilhões de dólares. Portanto, o banco público não é uma inovação brasileira. Isso existe em todos os países importantes, praticamente, da economia mundial, e nós precisamos reduzir. Nós não pagávamos dividendos, depois pagávamos 25%, e ano passado pagávamos 60% de dividendos. Então, nós queremos voltar aos 25%. Por último, nós também precisamos de avançar em algumas linhas. Quero parabenizar o Conselho Monetário Nacional, aqui o ministro Haddad, o Dario, que ajudou a construir isso, o presidente do Banco Central e a ministra Tebet. Nós vamos ter 5 bilhões para inovação de reais, com taxa de juros de 3,5%, que não tem inovação se não tiver um financiamento como esse, porque inovação é risco, você não sabe se vai chegar. E vamos ter também 10 bilhões, ou esse ano 1 bilhão para o Fundo do Clima, e vamos ter 10 bilhões para o Fundo do Clima, vamos emitir, o Dario podia depois desenvolver no tempo dele, 2 bilhões de dólares para captar no mercado internacional, e a Fazenda vai redear. Então, guarde um pouquinho para a segunda Por último, rodada. é o seguinte, ó, não é o Tesouro que está financiando o BNDES, eu só quero que o Tesouro pare, desmame do BNDES, para a gente cumprir o papel e financiar o PAC e o crescimento e a neoindustrialização, tá bom? Já saberemos o que Dario acha dessa provocação do presidente, porque a gente está quase resolvendo essa questão agora aqui, né? Porque estão todos envolvidos, já ouviremos a perspectiva da Fazenda, mas antes eu queria ouvir o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas. Por quê? Logo de início, chamei o presidente do BNDES, a Luiz Mercadante, para a gente falar sobre a questão do funding e dos empréstimos do BNDES, porque a gente tem no horizonte um possível risco do PAC, ou seja, ele pode eventualmente penalizar o ajuste fiscal, o trabalho da equipe de Haddad. O presidente está dizendo que não, que tem outros caminhos, mas que tem que negociar sim com a Fazenda, né? Já voltamos a esse tema. Mas existe um outro risco, que é a questão do desperdício dos recursos públicos, e foi algo muito debatido no PAC 1 e PAC 2, e o TCU teve um papel muito importante no acompanhamento e na busca de soluções. Então, queria ouvi-lo, presidente, sobre esse aspecto. Diante desse novo desafio, uma nova rodada e num impulso maior que o governo quer dar. Se o governo consegue entregar o que promete, colocar esse caminhão de obras na rua, o TCU tem como não virar um entrave, porque isso foi uma questão das outras vezes, né? Contribuir para que isso aconteça sem que a gente veja desvio? Obrigado, Renata. Primeiro, boa tarde a todos. Quero iniciar cumprimentando aqueles que fazem o Grupo Esfera, João Camargo, Aninha Camargo, Camila Camargo, parabéns. É realmente um privilégio ter um espaço de debate republicano, como disse o presidente Aloysio Mercadante, num momento em que o Brasil, mais do que nunca, precisa de entendimento. Nos últimos 10 anos, infelizmente, a nossa história revelou que o diálogo foi criminalizado. E agora é preciso superar essa fase absolutamente obscura da nossa história recente, para que sentemos todos à mesa e possamos buscar boas soluções para o Brasil. Quanto ao que a Renata pergunta, tem uma história daquilo que o TCU fez nos outros PACs, que já indica um pouco do que vai ser o nosso rumo. Quando o primeiro PAC foi formulado, Renata, eu ainda não estava lá, mas muitos dos auditores que trabalham comigo estavam.
E o que foi feito foi a criação de um comitê interinstitucional de auditores do TCU e também com servidores da Casa Civil que estavam tocando o PAC. O Maurício, que hoje trabalha com o ministro Rui Costa lá na Casa Civil, era um membro. Ontem nós encontramos na Fiesp, ele disse que tem o pai do PAC, a mãe do PAC, ele é o vovô do PAC, porque ele ajudou a formular o primeiro PAC. E o que nós fizemos, fundamentalmente, foi acelerar a troca de informações, porque um dos maiores problemas do Brasil, e todos os empresários que estão aqui sabem disso, é a formulação de projetos de qualidade. De todas as obras paralisadas, abandonadas que nós temos, as duas principais razões são falha de projeto e falha no fluxo financeiro. Então, ora o projeto está mal feito, ora o projeto está bem feito, mas o governo de plantão não aporta o recurso necessário para que a obra seja concluída. Então, o TCU buscou, desde aquela época, fazer um trânsito de informações que nos permitisse, claro, sem abrir mão do nosso papel de fiscalização, ter também um papel pedagógico. Óbvio que isso hoje está muito mais arraigado na cultura do tribunal. O Aloysio falou de uma certa transformação cultural, e ela é perceptível. Eu acho que todos... eu não acho que é mérito meu, acho que, na verdade, há uma transição que nos fez chegar até aqui e que, de certa forma, com a criação de algumas ferramentas que nós idealizamos nos últimos anos e que estão sendo concretizadas agora, permitem que nós tenhamos um fórum para a solução consensual de problemas complexos, que não se resolvem mais na base do porrete. A administração pública dita e o particular executa. O Poder Judiciário, o tempo inteiro, suspende atos da administração pública quando não há uma negociação bem estruturada. Portanto, o que o tribunal tem feito agora, nesse momento de lançamento do novo PAC, é reforçar o nosso papel pedagógico de acompanhar os projetos, ver onde há falhas e que nós podemos, claro, dar contribuições para o aperfeiçoamento. Nós estamos reforçando as nossas equipes de fiscalização. Você lembrou bem, como nos últimos 10 anos nós praticamente não tivemos obra pública no Brasil, nós tivemos que alocar os nossos auditores em outros setores. Agora, é absolutamente normal que nós tenhamos o setor de acompanhamento e de fiscalização de obras públicas reforçado. Nós já estamos fazendo isso para que o TCU não seja um entrave, para que as fiscalizações do TCU possam dar respostas rápidas e que, se há falhas, que elas sejam corrigidas a tempo e os projetos não sejam paralisados. E, por fim, um ambiente também de solução consensual, para que, em casos de conflitos inevitáveis, tenha-se uma mesa de negociação quando, obviamente, for possível encontrar uma solução consensual. Perfeito, porque temos duas dimensões, né, ministro? A dimensão da obra que fica parada, e aí vira desperdício de recursos, porque é tempo que foi demandado na execução, o financiamento que foi alocado e não se transformou no projeto, e, eventualmente, o desvio de recursos, que é outro problema. Vamos voltar nisso, mas queria incluir... primeiro, vou aqui no Dario terminar esse giro de governo, e aí trazemos Esteves com a visão do setor privado. Pode ser, Esteves? Claro. Dario, vou pegar a provocação do presidente do BNDES, porque ela é inevitável, né? Ela fala que o governo também tem que ter uma outra postura em relação, por exemplo, ao BNDES. Qual é a questão quando a gente olha o PAC? Não me parece haver dúvida sobre a necessidade de investimento em infraestrutura no país, o déficit que temos nessa área, as diversas carências da população, as demandas, ninguém vai discordar. A questão sempre e mais do que nunca como fazer, porque vocês têm já um desafio enorme, uma montanha para escalar, que é a questão do ajuste fiscal, e até onde conferir a meta de zerar o déficit continua para o ano que vem, correto? Então, é um desafio enorme. Se tivermos um choque entre essas duas demandas, a demanda de investimento e a demanda de manter as metas, o que vai prevalecer? Eu acho que essa é uma dúvida que fica na cabeça das pessoas, especialmente porque
essa sinalização recente do governo, dos 5 bilhões fora da meta, deixou o mercado cabreiro. Então, acho importante a gente entender para vocês hoje em que página vocês estão. Te agradeço pela pergunta. Queria agradecer o João, a Camila pelo convite, André, Bruno, Aloísio, aqui na mesa comigo. Vale a pena ressaltar aqui também, fazer uma breve introdução, sem tentar tomar muito tempo e já encaminhando para responder. Eu trabalhei com o ministro Haddad na Prefeitura de São Paulo, e quando ele me fez o convite para ser secretário executivo do Ministério da Fazenda, eu lembrava muito dos tempos de renegociação da dívida e equilíbrio das dívidas na Prefeitura de São Paulo. São Paulo tinha uma dívida difícil de encarar, com algumas frentes, sejam de previdência de servidores, um nível de precatório complicado, com uma série de questões históricas, os precatórios atrasados. A dívida de São Paulo com a União era uma dívida alta, com diversos problemas de indexador e que, enfim, tornavam a dívida difícil de enfrentar. E, junto com o Haddad, na época, a gente tratou nas várias frentes, e acho que esse é um caso de importante sucesso. São Paulo hoje tem uma qualidade boa da dívida, tem rating de investimento. A gente conversava naquela época com as agências que hoje conversamos no Ministério da Fazenda, para mostrar o caminho, apresentar a agenda que a gente vai desenvolver, já temos desenvolvido, e acho que a gente aponta para isso com muita tranquilidade, tendo, de um lado, e acho que sempre tenho reforçado isso, a responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas como pedra de toque, e, claro, evidentemente, isso é premissa, a gente precisa entregar projetos importantes para o país, precisa desenvolver o país, o que é o próximo passo, e eu já falo aqui do PAC sobre isso. Mas nada vai ser feito sem conta pública em dia. O arcabouço fiscal, me permito aqui avançar um pouquinho. Acho que o norte, para a gente, o arcabouço foi aprovado essa semana. Eu brincava até com o Galípolo, ele fez a primeira grande parte mais importante da negociação junto com o Haddad, e eu peguei o finalzinho agora para poder participar da sanção e, enfim, da primeira parte da execução do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é, em grande medida, parte da resposta. O arcabouço foi desenhado, negociado, articulado pelo ministro Haddad, e o compromisso nosso é, evidentemente, respeitar o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal bota travas de crescimento das despesas, que vão ser respeitadas no ano que vem, e a gente, sem dúvida nenhuma, vai chegar nos próximos anos numa trajetória da dívida de equilíbrio, que é o que o arcabouço pede, que é o que a Constituição pede. Então, não tenho nenhuma dúvida disso. O arcabouço fiscal eu acho que é parte primeira da resposta que a gente conta. A história dos 5 bilhões que foram retirados, acho que é uma controvérsia importante de esclarecer, que é dinheiro das empresas estatais. Então, de novo, a gente não está falando, como a Aloísio disse, não é subsídio, não estamos falando de dinheiro do orçamento que está sendo retirado da meta por conta disso. No PAC, a gente tem conversado muito na articulação do governo, tendo como premissa o cumprimento do arcabouço, o projeto de lei orçamentária. A semana que vem a gente vai tratar disso, até vamos falar com várias das pessoas que estão aqui para explicar, a gente tem um compromisso de transparência, vamos entregar na quinta-feira para o Congresso a lei orçamentária de 2024, com um perfeito equilíbrio entre despesas e receitas, com déficit zero. Isso vai ser entregue na quinta-feira. As estimativas de receita que foram feitas, para muitos casos, foram conservadoras, nos vários projetos, nos vários trackings que a gente tem acompanhado. Então, eu acompanhei isso de perto, a pedido do ministro, transmito a vocês aqui essa segurança, essa tranquilidade de caminhar para buscar zerar o déficit do ano que vem no orçamento. E o PAC precisa vir a partir dessa premissa, né? A gente tem trabalhado no Ministério da Fazenda com a parte da neoindustrialização e com o PAC dentro de uma perspectiva ecológica, de transformação ecológica. E vários dos mecanismos que nós estamos criando, nós estamos aproveitando a oportunidade que o mundo nos dá para captar recursos, e aí não estamos falando de subsídio. Por exemplo, ontem, Conselho Monetário Nacional, eu participei em nome do ministro, reestruturou o Fundo Clima. E a reestruturação do Fundo Clima passou por recompor as taxas de operação. Então, a taxa de operação do Fundo Clima foi recuperada, ela era mais baixa, ela aumenta um pouco.
E, atrelado a isso, vai ser feita a captação de recursos no exterior, com os títulos soberanos sustentáveis, com uma expectativa importante. O mundo espera, eu acho que é a emissão mais aguardada do ano, a emissão sustentável. Então, acho que, a partir disso, a recomposição, parte do desafio fiscal, ele não é só da União. E acho que isso é importante dizer, isso está bem estampado na imprensa. Estados e municípios passam por uma situação difícil também. A União fez um acordo com eles no Supremo, estamos recompondo 27 bi de benefício dado por conta do período eleitoral, que é devido, que tem que ser reposto aos estados e municípios. Ao mesmo tempo, estamos em diálogo com o Banco Central, com as demais áreas econômicas, para que a taxa de juros caia e a gente tenha mais investimento, mais atração, mais condições de ter investimento do exterior aqui. Então, reforço que a gente mantém um compromisso enorme com a responsabilidade fiscal, atraindo de maneiras inovadoras, sofisticadas, como a gente já fez em outros lugares, lembro com a Haddad na prefeitura, podendo ter o investimento, podendo ter captação no exterior e apoiando os investimentos privados. Vou pedir para você guardar também um pouquinho para a próxima rodada. Dessa vez eu fui um pouquinho generosa nessa primeira rodada, mas depois vai todo mundo me ajudar aqui, porque ele está piscando, para a gente ter mais rodadas para falar. Até porque eu quero saber, o secretário, se essa conta aqui do orçamento que vai dar ali 0, está contando com menos dinheiro do presidente do BNDES ou não. Mas, Esteves, para te incluir... O meu não entra no superávit. O TCU não entra no superávit. Pode ficar tranquila, senão então, não tinha nem negociação. É verdade. Perfeito. Resolvido. Já facilitou sua vida. Esteves, quando a gente olha esse ano, a gente tem um início de governo. Antes de vir para cá, eu me lembrava de uma frase que você deu ali por volta da eleição, ainda não tinha definição da eleição, mas você falou que esperava que o governo eleito adotasse bom senso. Eu achei interessante porque é um desejo simples, mas no Brasil a gente muitas vezes não consegue o que é simples. E queria retomar essa sua expectativa, olhando o que o governo entregou até agora e o desempenho da economia. Esse desejo foi atendido? Especialmente quando a gente olha as ambições do PAC. Bom, boa tarde, Renata. Prazer estar aqui. Boa tarde, meus colegas aqui e amigos de painel, Aloysio, Bruno, Dario. Agradecer ao João e à Camila, dar os parabéns pelo sucesso da Esfera na promoção do diálogo. E antes de entrar um pouco na sua pergunta em si, eu vou pegar um pouquinho do que foi dito aqui em benefício do diálogo que nos trouxe até aqui, mas com a brincadeira que o presidente Aloysio fez, eu me lembro bem da primeira reunião do presidente Aloysio na diretoria da FEBRABAN. A FEBRABAN é uma daquelas entidades assim que tem uma coisa meio mística, né? Parece que o Brasil é decidido na FEBRABAN e tal. Então, quando o presidente Aloysio chegou lá na FEBRABAN, e imbuído do maior espírito de entender e de ver como é que podia participar e ajudar, aí começaram a aparecer os problemas, né? Os pepinos. E aí o presidente anotando, não, vou ver isso aqui, realmente tem esse ponto, tem essa outra coisa, putz, essa ideia aqui é boa. Uma hora eu tive que parar um pouco o pessoal, falei, turma, vamos segurar um pouco as pontas, porque senão o presidente Aloysio não vai vir na segunda reunião. Mas naquele momento, no fundo, ele estava exercendo aquilo que todos nós, promovidos pela Esfera, estamos fazendo aqui e que faz a gente andar numa direção de um país melhor, que é o diálogo. Então, no melhor estilo construtivo, sem nenhum preconceito, pelo contrário, cabeça aberta, vontade de acertar, vontade de melhorar, vontade de usar o bom senso para o Brasil andar na direção certa e a gente construir uma sociedade melhor. Então, essa foi a primeira participação do presidente Aloysio Mercadante na diretoria da FEBRABAN. Agora, o mesmo também acontece quando o presidente Bruno Dantas promove essa Câmara de Conciliação do Tribunal de Contas da União. E não podiam ser melhores palavras aqui o presidente Aloysio disse sobre o Bruno, que dentro do TCU, que é um órgão que tem um histórico, uma fama, um brand de uma coisa burocrática, chata, né, meio ali, que está lá para atrapalhar, quando, de repente, as pessoas
E as pessoas somos a sociedade, passam a perceber o TCU como uma solução e não um problema, alguma coisa que vai nos ajudar a melhorar. Então, você, Bruno, merece também o reconhecimento de todo mundo que está aqui, também está promovendo esse diálogo que a Esfera nos une aqui para fazer acontecer. E, por último, eu posso falar a mesma coisa aqui do secretário Dario, junto com o ministro Haddad, tem feito um trabalho sensacional em dialogar com a sociedade, em fazer um Ministério da Fazenda aberto, sempre atento às melhores opiniões, às melhores práticas, a tomar o cuidado para não errar, que muitas vezes aqueles que têm a caneta na mão, eles têm uma enorme boa-fé, mas a tinta espirra um pouquinho e causa um acidente de percurso. E às vezes, esses acidentes podem ser muito deletérios para a sociedade. Então, quando a gente tem homens públicos como os que estão sentados aqui, tentando evitar com que isso aconteça, pelo contrário, promover um melhor entendimento para aquele problema, para aquela situação, como a gente pode entregar melhor, então, acho que é mérito para todos nós aqui reconhecer. E, para mim, é um prazer estar aqui ao lado de vocês, podendo falar sobre isso, e são testemunhos pessoais da ação de cada um de vocês nesse passado recente. E sobre o que você falou, Renata, muito objetivamente... O governo está adotando o bom senso no PAC? A resposta é sim. Eu estou falando da maneira lato sensu, né? O PAC está começando agora, ele obviamente que tem uma intenção muito positiva e muito viável, e cada governo tem todo o mérito e, mais do que o direito, o dever de deixar sua marca, de cumprir as suas metas, de mostrar que veio para a sociedade, atender aquilo que ele explicou para a sociedade durante o processo eleitoral, numa democracia tão pujante como a brasileira. Então, para mim, é mais do que bem-vindo. Agora, eu vejo a marca do bom senso em várias outras atitudes, né? O ministro Dario falou sobre a aprovação do arcabouço fiscal, que também foi citado aqui. Está aí, ó. Seguimos o bom senso. Qual é o bom senso? Um país, assim como uma pessoa, nenhum de nós aqui gasta mais do que arrecada, né? Senão não vai muito bem. Nossas empresas também não podem gastar mais do que arrecadam, senão elas não vão bem. Nosso país também não. Claro que temos períodos de investimento, tem dificuldades, a gente tem que estar preparado, o organismo tem que estar forte para certos momentos que precisa da assistência do Estado, como, por exemplo, uma pandemia, uma crise internacional. Então, tem coisas inesperadas que, infelizmente, acontecem. Agora, eu acho que o arcabouço fiscal é um exemplo. A gente pode falar de uma outra coisa que afeta todos nós, que foi a nova lei do CARF, que está para ser votada no Senado, provavelmente sem nenhuma alteração relevante. Agora, foi um exercício de bom senso. A gente simplesmente melhorou a regra brasileira, entendemos as dores do setor privado, as dores da Receita, olhamos as práticas internacionais e criamos uma das melhores regras do mundo. Fizemos isso aí acontecer. Então, eu tô satisfeito, sim, e eu acho que a gente está andando na reforma tributária da mesma maneira, né? Que são coisas muito complexas, né? Os temas tributários, eles são naturalmente conflitivos, porque você tem exportadores, importadores, estados e municípios, federação, setor privado, setor público, indústria, serviço, agricultura, enfim, tem naturais conflitos, e eu acho que o bom senso tem imperado para a gente poder chegar a denominadores comuns que eu acho que vão ser muito construtivos para a nossa sociedade. Perfeito. Vamos para mais uma rodada. Estou já recebendo perguntas, continue mandando, que logo depois eu já vou encaminhando para os nossos debatedores. Presidente Aloysio Mercadante, a minha questão é uma continuação do que falávamos na primeira rodada, mas conectando com outro debate, que é, digamos, um certo conflito de ideias entre governo e Banco Central. Vou colocar desse jeito, o senhor pode escolher outras palavras, digamos. Mas, quando o BNDES sinaliza que ele quer sair do patamar de 1%, né, hoje, né, dos financiamentos, 1% do PIB, 0,7%, me parece, para chegar até 2%, ele está sinalizando que ele está querendo dobrar a aposta na sua própria emissão, mas ele levanta todas essas dúvidas sobre como isso se dará. E o que a gente viu recentemente, aparecer até na comunicação do Banco Central, de Roberto Campos Neto, que vai estar, inclusive, aqui no evento também do Esfera,
é uma preocupação com políticas expansionistas que, na visão do Banco Central, possam justamente diminuir a potência da política monetária. Sim, o nosso painel é sobre PAC, mas essas coisas estão relacionadas porque o BNDES, como o senhor mesmo começou a falar, né, na abertura do painel, vai ter que fazer um esforço grande de financiamento. O BNDES vai jogar contra o esforço da política monetária? Vai jogar contra esse esforço de combate da inflação? Deixa eu dizer uma coisa básica. Qual é a reflexão que foi apresentada? O BNDES entope a potência da política monetária por causa do crédito direcionado. Primeiro, houve mudança da pandemia para cá no tamanho do crédito direcionado? Não. O crédito direcionado hoje é exatamente o que era na pandemia. Na pandemia, a taxa de juros era 2%. Chegou a 13,75%. Logo, o crédito direcionado não explica a subida na taxa de juros. Segundo, o crédito direcionado é 11% do crédito no Brasil. E crédito direcionado não é crédito subsidiado. O crédito direcionado, o que é subsidiado é, em primeiro lugar, o crédito agrícola, que é em torno de 4,5% do volume total de crédito, que é o crédito do Plano Safra, Pronaf, etc. Segundo é o crédito habitacional. A participação do BNDES no crédito direcionado é 1,4%. Em economia, o rabo não abana o cachorro. Então, não tem como o BNDES comprometer a potência da política monetária. O debate da política monetária era outro. Eu não quero entrar hoje nesse debate. Vocês tinham que ter perguntado no outro, vocês não me chamaram, que aí eu falaria claramente o que eu pensava. Hoje eu não posso falar. O Banco Central acabou de votar favorável ao Fundo do Clima, acabou de votar favorável à TR, e eu vou aqui reabrir esse debate. Essa página está virada. Então, o que me interessa, eu quero falar aqui para vocês que estão aqui. Nós temos 10 bilhões de reais com taxa de juros de 6,15% em real. É isso que nós vamos ter com a emissão do bonde soberano com a Fazenda. E nós vamos emitir outras vezes. Acho que o potencial para o Brasil ser líder no enfrentamento da crise climática, e o planeta está fervendo. Você tem um incêndio, uma linha de fogo de 400 quilômetros no Canadá, 140 quilômetros já foram queimados. Você teve o que aconteceu no Havaí, o que está acontecendo na Grécia. O Rio de Janeiro, ontem no inverno, estava 38 graus. Só não vê quem não quer. A Argentina perdeu 18 bilhões de dólares pela seca. Então, a crise climática é dramática. E, para enfrentar a crise climática, o planeta precisa de Estado e precisa dos bancos públicos, para fazer parceria com o setor privado, para induzir, para atrair liquidez para projetos de enfrentamento, de transformação ecológica, de descarbonização, de hidrogênio verde, de energia limpa, de mobilidade elétrica. Bom, o BNDES é uma extraordinária porta de entrada para isso. Nós aumentamos o crédito do desembolso, 31% até julho. Hoje, 23 de agosto já está maior do que julho. Ou seja, nós estamos aumentando o desembolso, sem R$1 de subsídio. Até agora não teve uma mudança na regra. Nós vamos ter agora o Fundo Clima e vamos ter a TR, 5 bilhões de reais para inovação, que foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, e o Conselho Monetário, agradeço ao Dario, regulamentou. Isso é um instrumento para alavancar o investimento privado, para fazer blend, para fazer parceria. Eu quero o BTG mais perto, para a gente poder fazer fundos de investimento e mercado de capitais. No Brasil, é só entender um pouco o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos. É um plano Marshall ao revés. Eles financiaram no pós-guerra a reconstrução da Europa. Eles estão reconstruindo a sua economia, com subsídio, com compras públicas, com presença do Estado, com defesa do mercado. Olha a Europa, se não é a mesma coisa. E nós vamos continuar olhando para o mundo e pensando o quê? Que vai vir lá de fora o dinheiro para resolver o problema aqui? Não virá. Não virá porque foi para a pandemia deles, foi depois para a reconstrução, e 160 bilhões de dólares estão indo para a guerra. Nós temos que resolver os nossos problemas. Nós precisamos de um pacto pelo investimento no Brasil. E esse pacto passa pelos bancos públicos, pelos bancos privados, sobretudo pelo mercado de capitais. Por último, o crédito cresceu 31% no BNDES. A entrada de projetos cresceu 137%, e em agosto vai ter crescido muito mais. Com o Fundo Clima e agora a TR, mais ainda. Então, hoje, alguns empresários vieram conversar. Quem não se credenciou e não entrou, corra, porque quem bebe, para beber água limpa, é melhor chegar primeiro. E a pressão sobre o crédito do BNDES vai ser muito grande. Eu quero é parceria com o mercado de capitais. Nós emitimos, depois das americanas, que estava parado o mercado, que caiu 37%,
as 2 maiores debêntures de infraestrutura da história. Então, o Brasil precisa de inovação, de criatividade, de ousadia para botar e parar um pouco dos ruídos e dessa perda de tempo que nós tivemos até agora. Temos que olhar para o futuro de um outro jeito. Por último, última provocação para o Bruno. Eu fiz... Eu quero incluir o Esteves, que ele quer falar dessa história mas também. serve para o Esteves, ele pode falar disso também. Ele pediu e a o Dario palavra. também pode, que é o seguinte. Eu, na campanha, coordenava o programa de governo, fizemos o Desenrola. Havia muita resistência na campanha Desenrola, como é que é esse negócio de repactuação da dívida. O Isaac da Febraban ajudou muito com os dados todos, ele enxergou que nós estávamos propondo, ajudou a dar informações, e o Desenrola está rodando. Nós precisamos de inovações como essa. Eu quero propor um outro Desenrola investimento no Brasil. Vamos pegar a dívida ativa, que são trilhões de reais, que o Estado não consegue cobrar. O CARF vai ajudar um pouquinho e tal, mas não consegue cobrar. As empresas não pagam, isso fica no passivo das empresas, elas não conseguem ter financiamento porque tem um passivo fiscal gigantesco. E vamos transformar um pedaço dessa dívida em investimento, em parque, em política industrial e alavancar para valer o desenvolvimento do país. Nós precisamos desenrolar a empresa, quem sabe a dívida ativa poderia vir nessa direção. É para você, Bruno, você que está com esse pepino na mão. Presidente é uma provocação, do Dario. BNDES, Mas se a gente não pensar, mediador, se a gente continuar, multitarefa. é o seguinte, se a gente continuar fazendo as coisas como a gente fazia antes, Presidente. nós vamos ter os mesmos resultados. Ou a gente ousa, ou a gente vai para frente, ou a gente repensa a relação Estado-economia, banco público, setor privado, ou nós vamos ficar assistindo o que está acontecendo na Ásia, e parte do investimento dessa disputa Ásia-Ocidente e Oriente está indo para o México, está indo para a Índia, está indo para o Vietnã, não está vindo para cá. E o Brasil pode voltar a emergir agora. Espero que esse encontro seja um caminho para a gente pactuar, para atrair investimento e para dar um salto de qualidade. Obrigada, eu acho que esse é o grande presidente. desafio e nós precisamos pensar com Desculpe ousadia. interrompê-lo, mas é porque realmente eu gostaria de ouvir os nossos outros debatedores que têm visões extremamente complementares, e Esteves pediu para dar uma palavrinha justamente sobre a minha provocação, que agora ficou um pouco lá para trás, mas em relação à potência da política monetária. Não, olha, eu acho que, às vezes, a gente tem um pouco de nuvem na frente do espelho. Agora, cada agente exerce seu papel, né? Você citou as taxas de juros altas, os comentários do presidente. O presidente Lula é um democrata institucionalizado, conhece muito bem as instituições e está no papel dele de fazer comentários sobre a conjuntura nacional, emitir opiniões. Tem mais do que o direito, é credencial para fazer isso. Por outro lado, o Banco Central também tem que se ater aos parâmetros técnicos, aos seus rituais, às maneiras de se conduzir. Então, esse certo estica e puxa nos levou à queda de 0,5% de juros no início do mês, e acho que com muitos benefícios pela sociedade. Então, iniciamos um processo de distensão de juros baseado em dados técnicos, e sem nenhum tipo de estresse, e por aí não é muito diferente. Feliz o país... Talvez um pouco de estresse. Não, olha, mas faz parte da vida. Feliz é o país que tem o debate acontecendo todos os dias nas páginas dos jornais e em eventos como esse. E sobre o último comentário do presidente Aloysio, também feliz o país que tem um banco de desenvolvimento como o BNDES, que muito mais enxuto que as pessoas imaginam, sofisticado, com corpo funcional de classe mundial e que está pronto para apoiar a economia. E a gente tem que fazer isso da maneira certa. Então, o presidente citou as operações recentes do mercado de capitais que nós fizemos em parceria com o BNDES, altamente bem-sucedidas para o investimento brasileiro. Então, tem espaço para fazer subsídios localizados. Claro, para a inovação tem que ser assim. Então, o que a gente não pode é exagerar e usar a criatividade para o lado errado, né? Foi muito bom para a humanidade ter inventado os antibióticos. Agora, se você tomar um por hora, não vai fazer bem. Por outro lado, o mundo sem antibiótico não existe. Então, o BNDES é um privilégio do Brasil. E eu acho que a gente está sabendo usar, está sabendo ter os instrumentos para promover o desenvolvimento, que ele está para lá de qualificado para fazer isso acontecer. Claro, por favor. Ministro, também sobre a questão da... Muito bem. Será um momento de, não reconciliação, mas de união nacional, uma frente ampla que nós estamos presenciando. Muito bem.
Ministro, por favor. É que eu não fujo de provocação, e como o Aloísio trouxe um tema sobre o qual nós estamos nos debruçando já há alguns meses, e aproveitando também a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, que chegou entre nós e gostaria de cumprimentar. O Vinícius, da CGU também. Mas eu queria... sim, o ministro Paulo Pimenta, claro. Eu queria dizer o seguinte, Aloísio, essa provocação que você traz, ela é muito oportuna, porque os economistas mais ortodoxos do Brasil estão revisitando alguns dos dogmas que construíram nas décadas passadas, e eu gosto de citar um que eu particularmente ouço muito, acredito muito, confio muito, que é o Zé Roberto Afonso. O Zé Roberto, que recentemente escreveu um artigo comigo na Folha de São Paulo, tem dito sistematicamente que nós precisamos dar uma interpretação um pouco diferente de algumas regras que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o Brasil mudou. Por exemplo, a regra que impede o governo, qualquer governo, de fazer antecipação de receita é uma regra civilizatória importante, porque você não pode permitir que o governante de hoje inviabilize o governo de amanhã. Mas, quando nós falamos, por exemplo, de estoque de dívida ativa, nós precisamos pensar o seguinte: o nosso modelo de cobrança de dívida ativa é um modelo eficiente? O ministro Jorge Messias vem da carreira de procurador da Fazenda Nacional e sabe que o estoque de execuções fiscais no Poder Judiciário é brutal, é avassalador. As execuções fiscais entram no Judiciário e não saem nunca. Significa que a União, ou o Estado brasileiro, para simplificar, ganha, mas não leva. E isso, evidentemente, traz um problema muito grave, e nós temos que pensar em fórmulas inteligentes de tentar sentar numa mesa, Estado, empresas, e tentar resolver isso, resolver esse passivo. Nós temos mais de 2 trilhões de reais de créditos da dívida ativa, e isso não entra nos cofres da União. Nós temos mais de 1 trilhão de reais de patrimônio da União e, ao mesmo tempo, o governo federal gasta 1 bilhão por ano de aluguel de prédios públicos. Assim, é evidente que isso não está certo, e é evidente que algo precisa ser feito para dar eficiência na despesa pública. Eu acho que essa provocação que o Aloísio nos traz é algo que pode orientar um debate mais profundo no curtíssimo prazo. Existe uma janela de oportunidades. Os Estados Unidos estão abraçando essa janela, a União Europeia está abraçando essa janela, em nós montarmos um fundo, pode ser com uma parte de créditos da dívida ativa, mediante desconto concedido às empresas que aderirem a essa política, para financiar uma transição energética, para que nós possamos ter, por exemplo, a Petrobras construiu o parque eólico que deseja com uma transação com a União, e possa deixar de pagar aqueles impostos no valor que está sendo cobrado, mediante a conversão desses valores em crédito para um investimento verde. Isso, aqui nós temos muitos industriais, certamente quase todos se interessariam por esse debate, por uma política dessa natureza. Eu acho que nós precisamos, de uma certa forma, revisitar esses dogmas, né? A regra que proíbe a antecipação de receita não pode bloquear a estruturação de uma política como essa. Quero propor ao secretário também, o presidente do BNDES está super satisfeito com esse painel, está cumprimentando tudo. Vamos ver como vai ser a sua resposta agora, mas eu vou propor o seguinte: ouvi-lo sobre essa questão que o ministro Bruno Dantas complementou agora, revisitar dogmas, a questão da antecipação. Mas já vou colocar uma pergunta da plateia que chegou aqui, porque está diretamente relacionada a uma medida da Fazenda recente, né, a proposta sobre os fundos fechados. A pergunta que veio, não veio assinada, é: quase 70% da dívida pública financiada pela indústria de fundos de investimento, tributar fundos fechados não seria pior, não afastaria capital? Propor um desafio de condensar todas essas ideias numa só resposta e ainda ganhar cumprimentos de Aloísio Mercadante. Eu acho que
parte importante do que a Fazenda tem feito é trabalhar para que a gente tenha um arcabouço institucional. A gente está falando de arcabouço fiscal, acho que é um capítulo importante da história. Nas discussões do PAC, o que a gente, enquanto Ministério da Fazenda, contribuiu muito foi as medidas institucionais. É preciso reconstruir o Brasil em várias medidas. Então, a gente está recompondo o orçamento público. Tem a União, por exemplo, e o Jorge Messias está aqui para não me deixar mentir, sempre pagou precatório em dia. No ano passado, a gente teve um parcelamento de precatório que tem dificultado, mais uma vez, essa equalização das contas, enfim, manter um compromisso que eu tenho como super importante, que é pagar essas dívidas da União em dia. Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas e, para além da execução delas, a Fazenda tem pensado nos modelos institucionais, seja no arcabouço fiscal, seja no CARF. André mencionou aqui, o CARF tem um estoque parado no CARF e, de fato, uma controvérsia que não faz sentido para o país que a gente tenha isso no CARF, seja olhando a médio e longo prazo a reforma tributária, né? Foi acertado ter uma secretaria específica que pensasse a reforma tributária, distante do dia a dia, distante do PILOA do ano que vem, poder pensar 27, poder pensar a próxima década. Então, as medidas institucionais têm caminhado nesse sentido. Parte importante delas é o que é a estratégia econômica do governo. E a estratégia econômica passa pelo PAC e passa por uma transversal de transformação ecológica, transformação energética. E, a partir disso, é possível fazer uma série de transformações no país, seja na indústria, seja no serviço, seja na Amazônia, que a gente consiga, com medidas institucionais, volto a dizer, alavancar o investimento no Brasil, melhorar o conhecimento, aproximar a universidade do setor privado. Então, acho que a gente caminha para, do ponto de vista da Fazenda, ter as medidas institucionais corretas. Sobre a pergunta dos fundos, eu dialoguei bastante essa semana sobre isso com o presidente Pacheco, com o presidente Lira. Faz parte dessa recomposição da base tributária brasileira, que culmina lá na frente na reforma tributária, olhar de maneira equilibrada, dialogada, para que a gente tenha uma recomposição dessas receitas, que, de novo, não são só da União. Os governadores têm pedido, os prefeitos estão muito preocupados com isso. Então, como medida compensatória da tabela do imposto de renda, né, do reajuste da tabela, nos pareceu, no primeiro momento, muito razoável propor uma tributação de offshore, que o Congresso não alcançou discutir. A gente tem a nossa parte, a nossa falha de não ter avançado a discussão com o Congresso, e agora a gente vai fazer a discussão nas duas frentes, tanto nos fundos fechados no Brasil, quanto nos fundos offshore, já pactuado com as duas casas, então o diálogo está aberto. A ideia não é fazer uma tributação draconiana, desproporcional, muito ao contrário. A gente tem ouvido o mercado, existem várias mesas de trabalho para que a gente faça algo razoável, que seja dentro de uma curva ótima de atrair os investidores, explicar as vantagens disso e, ao mesmo tempo, evidentemente, recompor as receitas que a Fazenda precisa para equacionar as contas públicas e a poder avançar nos programas sociais. Vou trazer mais uma pergunta da plateia que está direcionada para o presidente Aloysio Mercadante e André Esteves. E aí eu vou pedir já para o presidente Aloysio Mercadante ser um pouco mais conciso, porque a gente não tem tanto tempo, e eu quero encerrar, é da audiência, eu quero encerrar com o presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas. A pergunta é, Mercadante e Esteves, como alinhar o mercado de capitais com o PAC, talvez via debêntures incentivadas? E aí eu quero usar essa pergunta para vocês falarem um pouco sobre como pode ser essa parceria entre BNDES e setor privado nesse sentido. Eu acho que faz todo sentido, por exemplo, um banco público como o BNDES tem um instrumento que nós estamos defendendo, uma letra de crédito para o desenvolvimento. Nós temos a LCI, a LCA, tem um problema na LCI e na LCA que nem sempre chega na ponta o que foi captado no mercado, e no banco público vai chegar 100% na ponta, para financiar esse pacote de investimentos que organiza, inclusive, o Pacto Federativo, porque os municípios, os estados, o setor privado, os projetos mais estruturantes do Brasil, para a gente sair desse curto prazismo, estão sendo desenhados no PAC
e no plano de transformação ecológica, que é complemento à política industrial. Então, acho que faz todo sentido nós termos esse instrumento. O que é que preocupa o mercado de capitais? Que a gente não repita o problema que nós já tivemos, que esses incentivos passem ou desorganizem ou desequilibrem a relação do setor privado e do setor público. Então, nós não temos pretensões. Se nós tivermos uma coisa do tipo 10 bilhões por ano, vai 100% para uma parceria público-privada. Então, além disso, nós podemos operar e estruturar juntos programas de debêntures, como nós fizemos agora na infraestrutura. No saneamento, nós fizemos 9 bilhões e 400 milhões, as duas maiores debêntures em infraestrutura. O BNDES estruturou, o BTG e Itaú coordenaram a distribuição e foi um sucesso completo. Então, nós precisamos de mais parceria público-privada. Eu acho que nós temos que romper duas coisas do Brasil. Primeiro é o seguinte, parar de falar mal do Brasil. Está na hora de falar bem do Brasil, a gente precisa vender o Brasil, a gente precisa mostrar o Brasil, a gente precisa empolgar o planeta com o Brasil, e o momento é ótimo para a gente fazer isso. Ótimo. E, segundo, uma relação entre setor público e setor privado de outro nível. Quer dizer, nós temos que nos complementar, nós temos que nos fortalecer, nós somos parte da solução. Por exemplo, é difícil ter uma equipe como o BNDES para estruturar projetos de infraestrutura complexos, de metrô, a saneamento, o que seja. E nós trabalhamos com o setor privado, porque a gente contrata o setor privado para desenhar, monitora e acompanha. E, segundo, você precisa do BNDES para fazer, por exemplo, um financiamento de 35 anos ou de 25 anos, porque nós é que vamos ser um investidor de longo prazo, que não é um parceiro oportunista, que está pensando uma solução, e o mercado tem mais urgência. Muitas vezes ele vai até 10 anos, mas não passa disso. Então, precisa dessa relação público-privada. O PAC é imprescindível que o mercado de capitais seja fortalecido e que a gente trabalhe. Já faço mais uma provocação para o André aqui. Vamos retomar o IPO, André. Vamos olhar, nós temos muitos projetos chegando de excelente qualidade. Por que 2 anos sem emitir? Está na hora de a gente acreditar e fazer. E a debênture que nós fizemos em infraestrutura mostrou que tem espaço para a gente voltar. E essa aversão ao risco que veio com as americanas já está se dissipando, e nós temos um potencial muito grande de retomar o mercado de capitais. Que, evidentemente, tudo que o setor privado fizer, nós não precisamos fazer. Mas, nesse momento, por exemplo, de retomada, precisa dessa parceria, senão a gente não sai do buraco que a gente entrou. E uma coisa importante na vida pública, toda vez que você cai no buraco, a primeira coisa que tem que fazer é largar a pá e parar de cavar. Então, vamos desarmar, largar as pás, pensar a parceria e vamos retomar o investimento. Eu vou perder meu emprego de mediador aqui, porque ele está distribuindo para todo mundo. Minha provocação para ele é isso, retomar o IPO e a gente começar a retomar o IPO no Brasil. 2 anos que não emite. Mas estão me sinalizando aqui que, que a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Esteves, você consegue fazer em 1 minutinho, porque realmente a gente precisa encerrar. Muito rápido. Sobre mercado de capitais, o presidente Aloysio disse tudo. O BNDES está falando de desenvolvimento de mercado de capitais junto com os agentes privados. Agora, eu quero chamar um outro pedaço da pergunta e da resposta que tem a ver com o Brasil. Todos nós aqui somos de uma geração que vivemos diversos momentos no Brasil, sempre com um grande desafio econômico na nossa frente. Já foi a inflação lá nos anos 90, depois passou nos anos 80, 90, depois passou a ser as contas externas, por último as contas fiscais. Importante a gente não esquecer, nós nunca tivemos um momento onde a gente não tem nenhum problema. Claro que sempre tem uma coisa para melhorar, outra para tal. Não temos problema de inflação. A inflação no Brasil esse ano vai ser mais baixa do que a da Europa, como foi ano passado e como será ano que vem. As contas externas do Brasil estão totalmente equilibradas. O balanço do Brasil esse ano vai ser em torno de 75 bi de dólares, uma das 5 maiores do mundo. Nossos colegas de liga é a China, a Alemanha, a França. Essa é a nossa liga, né? A nossa situação fiscal, com arcabouço, o antigo teto de gastos, com aprimoramento, com arcabouço, e essa visão responsável que o Dari explicou aqui, vai fazer com que o Brasil seja um dos 5 países que tem o melhor resultado fiscal do G20. Então, como o presidente Aloysio enalteceu a todos aqui, vamos olhar para o lado bom, que o copo está bem mais cheio do que está parecendo. Tá bom? Maravilha, obrigado. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, André Esteves, presidente do Conselho do BTG Pactual, Dario Durigan, ministro em exercício, secretário do Ministério da Fazenda. Muito obrigada pelo debate tão rico.